Olá, bom dia pessoal. Hoje nós vamos gravar então e ver uma aula de história, tá? História, na unidade 1, após as páginas que já vimos em sala, tá? Então hoje a página é 30 e 31. Então a aula de história hoje, nós vamos ver, vai falar um pouquinho sobre marco histórico, tá? Olha só. Vai falar então sobre marco histórico. Qual será o marco histórico do nosso município? Nós temos algum? Será que nós temos algum prédio, monumentos, alguma coisa que marca Goerê e tem marco histórico? A prof vai falar um pouquinho e depois nós vamos fazer a leitura junto, tá? Então, nós temos sim algum marco histórico. Nós temos a fonte da igreja, a fonte lá da praça, né, da igreja, a igreja matriz, a fazenda Scarpari que fez a primeira casa em Goiôerê, a primeira casa que foi construída em Goiôerê. E também temos o prato típico, que é o leitão maturado, que ele é um patrimônio imaterial, mas também faz parte, então, tá? De um marco histórico. Vamos fazer a leitura, então, e para depois começarmos a questionar as atividades. Relembre o caminho que você percorre para ir à escola diariamente, as ruas do bairro em que vive e os outros locais que você costuma frequentar. Nesses caminhos, quais locais são importantes para a história da comunidade? Eles remetem histórias antigas ou hábitos e costumes importantes para as pessoas do seu bairro ou da sua cidade? Quando você passa para vir para a escola, você passa em frente a algum bairro antigo, a algum monumento? Então você vai registrar no seu caderno 2 lugares que são importantes para a história da cidade onde você vive. Anote o nome dos locais para que serve, quando foram construídos e qual é a importância dele. Vocês vão registrar isso aqui no caderno, tá? Para depois a professora avaliar, certo? Então, anotem o nome dos locais, para que servem e quando foram construídos e qual a importância deles. Claro que quando foram construídos, vocês não têm que ter a data exata. Vocês não vão saber, mas se vocês pesquisarem, mas podem colocar mais ou menos aí o que vocês descobrirem, tá? Se tiver a data exata, melhor. Alguns edifícios, praças, ruas, lugares de encontro e monumentos podem ser considerados marcos históricos. Isso significa que esses lugares representam mais que a função para a quais foram criados originalmente. Eles funcionam como um símbolo, por meio da qual são feitas algumas conexões entre o presente e o passado. Em Belém, no estado do Pará, por exemplo, o conjunto de construções do mercado Ver-o-Peso é muito importante para a história da cidade. Há cerca de 400 anos havia ali um porto em que se pesavam mercadorias para arrecadação de impostos, vindos de várias partes do mundo. Se reuniam naqueles mesmo lugar comerciantes de produtos da Amazônia, como plantas medicinais, castanhas, cacau e o guaraná. Ao longo dos séculos, comerciantes, trabalhadores e compradores continuaram se reunindo naquele local. O mercado Ver-o-Peso hoje é um patrimônio importante que nos permite saber mais sobre o modo de vida e a história da cidade. Então, essa imagem aqui é parte do mercado Ver-o-Peso, né? No município de Belém, no estado do Pará. Essa foto foi tirada em 2017. Certo?
Agora, a prof vai mostrar um vídeo para vocês entenderem como eram as coisas no passado e como as coisas estão mudando no presente. Algumas coisas, então, melhoraram bastante, tá? Vamos ver? Uma viagem no tempo. Tá gostando, Ana? Claro! Já vim a um museu uma vez. E o que achou? Demorou muito. Ficamos quase 1 hora. Uma hora não é muito tempo. Não? O tempo não é igual para todo mundo? O tempo é o mesmo, mas a percepção que temos dele pode ser diferente. Faz sentido. E por falar em tempo, você disse que já veio ao museu, não é? Sim. Essa lembrança é do que já aconteceu. É do passado. Nossa conversa que está acontecendo agora... É o presente. Isso mesmo. E o que ainda vai acontecer, como a gente ir embora do museu, por exemplo, é o tempo futuro. Entendi. Mas existem outras formas de marcar a passagem do tempo. Se eu digo, vamos embora do museu depois do almoço, quando iremos? No começo da tarde. Dividir o dia em manhã, tarde e noite é outra maneira de marcar a passagem do tempo. Mas ela não é exata como a do relógio. Por isso, usamos o relógio para marcar a hora da aula, por exemplo. E como marcamos os acontecimentos do passado e os que vão ocorrer no futuro? Por exemplo, como você faz para lembrar o dia em que terá uma prova? Eu anoto na minha agenda. A agenda é um caderno com calendário. No calendário temos os dias que formam as semanas que formam os meses e os meses que formam os anos. Então, no calendário, a gente consegue visualizar os dias do presente, do passado e do futuro. Isso aí! Mas existem vários tipos de calendário. O mais usado no Brasil é o gregoriano, o islâmico, baseado nas fases da lua, e o judaico, baseado nas fases da lua e do sol. Gostaram? Entenderam a explicação? Presente, o passado e o futuro. Viram que no calendário a gente já consegue visualizar isso? O presente, hoje, o passado, a data de ontem e o futuro, a data de amanhã? Muito bem. Voltando aqui um pouquinho para falar, então, do mercado, há 400 anos, então, que ele mantém a importância da função comercial na cidade de Belém. Desde 400 anos que ele faz essa, aqui, há cerca de 400 anos, que ali no porto em que se pesavam mercadorias para arrecadação de impostos, ainda tem esse mercado, tá? Então, essa atividade da página 30, nós não temos nada para responder, mas tínhamos, então, o pequeno, né? Aqui o pequeno... Desculpa, só um pouquinho. Uma viagem no tempo, que trabalha a ideia de observação de eventos passados, que eles estão trabalhando, então, coisas do presente, futuro e do passado. Vamos para a página 31, então. Olha só, página 31. Leia o texto com atenção, observe a imagem e responda as questões. Vou só aumentar aqui para vocês verem a imagem. Para vocês conseguirem visualizar bem a imagem, ó. É um prédio antigo. Então, uma forma de construção diferente.
olha, prestem atenção nas portas, nas janelas. A cobertura dele, ó, é de azulejos, tá? E as calçadas também são bem diferentes, olha. Nessa imagem, nós conseguimos ver se ela é antiga ou atual. Olha, é um conjunto de casas coloniais no centro histórico, no município de São Luís, estado do Maranhão. Essa foto foi tirada em 2015. Vou ler então. Leia o texto com atenção, observe a imagem e responda as questões. Foi um dia de sol pela manhã que chegamos a São Luís. Eu, que vinha da roça e quase nada tinha visto, estava com a alma preparada para todas as emoções. Não me cansava de andar por aquelas ruas, boquiaberto, parando diante dos velhos sobradões de azulejos, das lojas, das farmácias, das igrejas, dos jardins e das carruagens. O repique dos sinos nas torres, o apito das fábricas, o desfile dos batalhões, os dobrados das bandas de músicas deixavam-me maravilhado no meio da rua. Olha só, quem escreveu foi Viriato Correia, tá? Qual foi a reação do narrador ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como que ele se sentiu? Como ele a descreveu? Qual foi a reação do narrador? Aqui vocês vão encontrar a resposta, ó. Tá? Interpretação de texto. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? Olha lá, é uma construção antiga ou uma construção atual? Por quê? Aqui está escrito, responda no seu caderno. Mas se vocês tiverem espaço, vocês podem responder aqui, ó, tá? Ou fazer no caderno logo após a outra atividade lá. Responda no seu caderno. A cidade retratada na fotografia se parece com a sua? Se sim, o que elas têm em comum? Se não, o que ela tem de diferente? Olha só, vamos fazer a conclusão agora. Qual foi a reação do narrador ao observar a cidade de São Luís pela primeira vez? Como ela a descreveu? Desculpa, como ele a descreveu? Então, ele ficou maravilhado. Segundo ele, São Luís tinha velhos sobrados de azulejos, lojas, farmácias, igrejas, jardins, carruagens, fábricas, desfile de batalhões e bandas de música. Observe os sobrados da fotografia. Você acha que essas construções são antigas? Por quê? Então, olha, vocês podem falar então que as formas das construções, das portas, das janelas, azulejos, materiais utilizados, calçadas e ruas são bem diferentes daquelas encontradas nas cidades atuais. É totalmente não, mas é bem diferente da nossa cidade, né? Olha só. Mais antigas, as calçadas diferentes. Olha. Preste atenção aqui, ó. Temos um poste diferente. Tá? Escrevam, então, ou no livro ou no caderno. Então, a aula de hoje é isso. Nós vamos dar sequência nas outras páginas de história, tá? Um beijo, até mais.